amor, quando é verdadeiro, ele nasce primeiro no coração. Seja para o casal ou na amizade, e também entre irmãos. O amor é amar, é também se doar, se entregar por inteiro. É se esvaziar do orgulho e deixar o egoísmo, e viver a verdade na realidade, sair do paisagismo. Jesus mesmo, com todo o poder, teve de sofrer por você e por mim. Jesus ensinou que devemos amar sem esperar a reciprocidade. Essa é, na verdade, a realidade difícil de se viver, mas se faz necessário para derrotar o adversário. Jesus ainda ensinou que amar é amor e que é a base de tudo. Com esse amor vem a paz e ele nos traz pra realidade. Amar é viver e é sempre ter Jesus do seu lado. O amor é amar e viver com Jesus do seu lado. Os acontecimentos globais são evidentes. Chuvas torrenciais em determinados pontos. Noutros o calor é sufocante e ardente. Enchentes e deslizamentos matando gente. Tempestades e ventos destelhando o mundo. É desespero, dor e choro profundo. A fome está matando mais que a guerra, e essa guerra que nunca se encerra. A desumanidade vai ceifando vidas. Onde está Deus? O povo perguntando. Deus esteve aqui ontem, hoje e sempre, e constantemente nos orientando. Se deixamos chegar a esse ponto, não foi Ele, mas sim escolha sua e minha. Se vivemos esse caos sem prumo e linha, agora é lutar, endireitar e confiar. Se tem alguém a ser responsabilizado, eu te digo, meu amigo, não se faça de rogado. Deus sempre fez a parte dele, saiba disso. E agora amenizar o sofrimento é nosso compromisso. A linha de chegada ainda não foi cruzada. A chance agora está em nossas mãos.
começar comigo agora é Deus e eu. A desumanidade vai ceifando vidas. Onde está Deus? O povo perguntando. Deus esteve aqui ontem, hoje e sempre, e constantemente nos orientando. A linha de chegada ainda não foi cruzada. A chance agora está em nossas mãos. Agora é Deus e eu e também toda a nação. A começar comigo agora é Deus e eu. Agora é Deus e Por mais que sejamos livres nessa terra, ainda assim somos presos sem amarras. Cada dia, em cada passo é uma guerra, e em nossos pulsos ainda estão as garras. Sem contar que somos vigiados, mesmo sem sequer sair ao portão. Mas nem tudo ainda é um abismo sem fim. Existe saída num dos caminhos, outrora deixados pra você e pra mim. Nesse caminho não existe poeira e nem buracos pra você tropeçar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. Jesus não te dá a cruz que não possa carregar. Ele não manda pra guerra quem não sabe guerrear. Não sucumbir a qualquer empurrão. Não é qualquer coisa que vai te levar ao chão. Matar um leão por dia é estar preparados, é não temer os rugidos que vêm do seu lado. Mas nem tudo ainda é um abismo sem fim. Existe saída num dos caminhos, outrora deixados pra você e pra mim. Nesse caminho não existe poeira e nem buracos pra você tropeçar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. E na escuridão a luz de Jesus vai te alumiar. Em alguns momentos na vida eu ouvi
Uma frase que me inspirou, eu senti. Resolvi pôr em prática o que eu aprendi. Buscar algo pra vida fazer acontecer. Não via por menos que fosse uma solução. Com veemência tomei uma decisão. Escrevi uma carta pra Deus e aguardei a resposta. Embora entendendo que Deus não faz propostas, eu escrevi tudo que eu fiz de certo e errado. E na carta também estava escrito o que eu precisava. E enquanto a resposta eu aguardava, continuei de joelhos no chão. Pra minha surpresa, a resposta que eu esperava não veio pra mim escrita num papel. Na verdade chegou pra mim trazida do céu. Deus, quando faz, Ele traz o melhor pra você. Ele traz de bandeja a quem quer que seja, desde que você o tenha no coração. Escrevi uma carta pra Deus e aguardei a resposta. Embora entendendo que Deus não faz propostas, eu escrevi tudo que eu fiz de certo e errado. E na carta também estava escrito o que eu precisava. E enquanto a resposta eu aguardava, continuei de joelhos no chão. Tudo pode acabar aqui, o mundo pode deixar de existir, mas se eu estiver com Ele, tudo bem. A vida pode perder o valor, perder um grande amor, o que é que tem? Mas se eu estiver com Ele, tudo bem. Com Jesus eu enfrento batalhas, por Jesus eu entro na fornalha, porque Ele é meu refrigério. Com Jesus não existe mistério, pois Ele faz ressuscitar, mesmo morto há 4 dias. A viúva que
sol pode deixar de aquecer, pode anoitecer e não amanhecer, mas se eu estiver com ele, tudo bem. Sem ninguém posso até ficar, mas ele nunca vai me abandonar, porque eu estou com ele, tudo bem. Com Jesus eu enfrento batalhas, por Jesus eu entro na fornalha, porque ele é meu refrigério. Com Jesus não existe mistério, pois ele faz ressuscitar, mesmo morto há 4 dias. A viúva que estava a chorar, ele a encheu de alegria. E esse Deus nos prometeu que viria um dia nos buscar. E esse Deus nos prometeu que viria um dia nos buscar. Faz tempo que eu estou notando uma certa frieza em teu coração, e uma enorme tristeza e um certo descaso nesse teu olhar. Nos cultos muitos glorificam, falando em línguas, recebendo bênçãos. Você parece estar alheio, nem está no meio de tanta unção. Deixa Deus agir, deixa Deus falar com você agora. Abra o coração com muita unção, Deus vai te encher. Tristeza assim não é pra cristão, manda ela embora. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. Deixa Deus agir, deixa Deus falar com você agora. Abra o coração com muita unção, Deus vai te encher. Tristeza assim não é pra cristão, manda ela embora. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. Faz tempo que eu estou notando uma certa frieza em teu coração, e uma enorme tristeza e um certo descaso nesse teu olhar. Nos cultos muitos glorificam, falando em línguas, recebendo bênçãos. Você parece estar alheio, nem está no meio de tanta unção. Deixa
Deus agir, deixa Deus falar com você agora. Abra o coração com muita unção, Deus vai te encher. Tristeza assim não é pra cristão, manda ela embora. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. Deixa Deus agir, deixa Deus falar com você agora. Abra o coração com muita unção, Deus vai te encher. Tristeza assim não é pra cristão, manda ela embora. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. É muito feliz, coração aberto, que Deus quer te ver. Momentos em nossa vida que parece ser tudo impossível, nos levando a um beco sem saída, parecendo um erro irreversível, mas ainda resta esperança. Sei, vem a bonança. O caminho é longo e incerto, quente e sufocante é um deserto, mas sou persistente, não desisto. O caminho é de espinhos, mas insisto. E pra mudar a minha história, Jesus Cristo é a minha trajetória. Minha vida vai mudar de fase. Tenho na vida Cristo como base. Foi Jesus quem disse assim: quem perseverar até o fim receberá de Deus o galardão. Ao coração. O caminho é longo e incerto, quente e sufocante é um deserto, mas sou persistente, não desisto. O caminho é de espinhos, mas insisto. E pra mudar a minha história, Jesus Cristo é a minha trajetória. Deserto,
trajetória. Do amor conheço o efeito daqueles que acontecem de jeito pra raiz de um coração, como um sopro da brisa na voz da poetisa, um carinhoso aperto de mão, num sussurro baixinho a quem quer carinho, um abraço apertado, um chamego gostoso, num toque dengoso em um rosto sofrido. Isso aconteceu comigo, que já havia perdido a razão de viver. Concretizou. Eu já te dei tudo de mim, mas fizeste pouco do meu amor. Me entreguei, chorei, mas mesmo assim não entendeu a minha dor. Andei lado a lado com você, sofri pra você não sofrer, chorei pra você não chorar, morri, mas mesmo assim você não vê. Ao terceiro dia ressuscitei e aos discípulos me apresentei.
mostrei o poder que tem meu Pai. E também tudo que eu havia pregado, ainda assim teve alguém pra duvidar e pra deixar tudo consumado antes que eu subisse aos céus. Eu os confortei dizendo que um dia voltaria. Jesus nos disse com todas as palavras: tem de bom ânimo, virão dardos inflamados. Vão ter dias que a situação vai piorar. Muitos dos que aqui estão não vai suportar, mas sejam persistentes e não desanimados. O reino de Deus não é pros derrotados. A sua cruz eu carreguei e deixei lá no Calvário. Ao terceiro dia ressuscitei e aos discípulos me apresentei. Mostrei o poder que tem meu Pai. E também tudo que eu havia pregado, ainda assim teve alguém pra duvidar e pra deixar tudo consumado antes que eu subisse aos céus. Eu os confortei dizendo que um dia voltaria antes que eu subisse aos céus. Eu os confortei dizendo que um dia voltaria. Que um dia voltaria. Com os meus dias atarefados, assim vivi meu passado. Nunca tirava um tempo pra mim, fui levando a vida assim. Achava que precisava juntar dinheiro, meu pessoal e material vinha primeiro. Um dia precisei de cada centavo pra socorrer algo que eu descuidei, pois minha saúde eu mesmo estraguei. E todo o dinheiro que eu havia juntado não estava surtindo nenhum resultado. Num leito de hospital, por um
estava ali do meu lado. Jesus, velando por mim, me pediu que eu acompanhasse e deixasse as primícias por Ele. Eu obedeci e o segui, e hoje estou aqui pra contar. Foi só depois de tudo isso que eu tive um encontro inusitado. Mesmo deitado me sentia de pé, estava ali do meu lado. Jesus, velando por mim, me pediu que eu acompanhasse e deixasse as primícias por Ele. Eu obedeci e o segui, e hoje estou aqui pra contar. O que os outros falam de você não é realmente o que conta. Ninguém melhor que você pra saber das lágrimas e tombos que levou, e por si só se levantou. Lutar pra vencer depende de você. Você vai cair do céu. Resgate o bom que deixou ao léu. Não haja por agir, nem seja indiferente. Siga em frente determinante. Deixe pra trás o que tem sofrido. É preciso ser forte e aguerrido. Tem batalha que já foi perdida, mas a guerra ainda não vencida. O mais importante para nós é lutar, sempre desfazendo os nós. Deus é sempre nossa força e luz. Sei de mãos dadas andarmos com Jesus.
tinha nem mais alegria no que eu fazia. Não tinha sentido eu parecer vencido, eu não aceitava. Meio no desespero, ajoelhei no quarto, meio sem entender. Não fazia ideia o que acontecia na minha vida. E sem entender direito aquela atitude, comecei a falar. A bem da verdade eu não entendia que aquilo era orar. Alguém num sopro divino sussurrou ao meu ouvido: não desanimes e nem se desespere, eu ainda estou contigo. A joia pronta para se usar precisa lapidar. E pra você chegou a hora da vitória. Pode se levantar. E como um bálsamo e refrigério, vi que aquilo era sério. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. E como um bálsamo e refrigério, vi que aquilo era sério. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. Deus estava ali naquele quarto, comigo o tempo inteiro. Você não precisa ser perfeito, mas seja o melhor que puder. Todos nós temos defeitos, só não entende quem não quer. Tem muita gente se gabando e aos poucos se acabando. As coisas não é bem assim. A fila anda pra você e pra mim. O mundo está indo de mal a pior. Só não vê aquele que não quer. Só querem viver o de melhor, esquecendo de Deus, o Criador, o autor e criador de toda a história. Tudo sem Ele, nada tem valor. Olha atentamente para o vento e vê se você pode o enxergar. Por mais que você esteja atento, o ar e o vento não se pode palpar. Assim somos nós em relação a Deus. Não
Criador. O autor e criador de toda a história. Tudo sem ele nada tem valor. O autor e criador de toda a história. Tudo sem ele nada tem valor. A caminho do Gólgota por onde passei, gotas de sangue ali derramei. Pela coroa na fronte cravada, e outras eram pelas chicotadas. Mesmo sentindo o peso da cruz, tropeçava, caía, mas me levantava. Coração angustiado e dilacerado, mesmo cansado tinha que seguir. Eu sou Jesus e ali na cruz pude com o Pai ainda falar, pedindo a Deus para nos perdoar. A natureza uma ama só Deus pra então ver o melhor para o homem. Só Deus pra fazer. Quando se sabe o que vai acontecer, a dor e a tristeza se torna maior. A cruz lá no Gólgota era inevitável, pois era ali que eu deveria morrer. Depois de julgado e até mesmo trocado por um homem ladrão e também malfeitor, pediram que eu fosse crucificado, mesmo só tendo ensinado amor. Eu sou Jesus e ali na cruz pude com o Pai ainda falar, pedindo a Deus para os perdoar. A natureza uma ama só Deus pra intervir, e o melhor para o homem. Só Deus pra fazer. Eu sou Jesus ali na cruz, pude com o Pai ainda falar, pedindo a Deus para os perdoar. A natureza uma ama só Deus pra entender, e o melhor para o homem. Só Deus pra fazer. Firmados na fé e sempre lutar, é poder conquistar um lugar ao sol. A jornada é longa e não podemos deixar nosso objetivo.
Sentar e esperar não vai te levar ao lugar algum. Todos nós precisamos de um grande incentivo para encontrar uma solução em definitivo. Estamos aqui de passagem numa grande viagem que não sabemos a hora, muito menos o tempo para a chegada. Não se deve olhar pelo retrovisor, pois lá no passado ficou todo o pavor. Nossa conquista que tanto almejamos é Jesus Cristo, nosso mediador. E quem tanto esperamos, Ele vai voltar. Foi Ele quem disse que podíamos esperar. Enquanto isso não acontece, vou falando com Ele de joelhos no chão, pois nada melhor que uma oração e sentindo Jesus no coração. Estamos aqui de passagem numa grande viagem que não sabemos a hora, muito menos o tempo para a chegada. Não se deve olhar pelo retrovisor, pois lá no passado ficou todo o pavor. Nossa conquista que